Queridos irmãos, estamos de volta para encerrar os estudos sobre o profeta Jeremias, agora no livro de Lamentações. Oremos então. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento de aprendizado, momento que Tu nos permite, Senhor, aprender um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. Sê conosco, Pai, nesse momento. Dirige-nos, Senhor, dá-nos o Teu Espírito Santo, Senhor, para que sejamos, Senhor, enriquecidos por essa santa palavra. No nome de Jesus, é assim que oro e te agradeço. Amém. Bem, meus queridos, Lamentações, apesar de algumas contestações, é por maioria reconhecido como um livro de autoria do profeta Jeremias, tanto se levarmos em consideração a tradição. Isso foi preservado na tradução da Septuaginta para o grego e também quando foi para a Vulgata Latina. Então, nós temos mais que uma comprovação de que não foi suficiente a sustentação de que Jeremias não seria o autor do livro de Lamentações, né? Então, a tradição nos ajuda a sermos ortodoxos nesse sentido. Vejamos o seguinte: esse livro é um livro de lamento. No português, uma forma. Primeiro, o português tem um significado para o lamento, né? A palavra lamentação no português, a gente vai lá e busca o significado, e esse significado talvez nos satisfaça. Quando a gente vai ler as Sagradas Escrituras e tentar entender um pouco mais sobre os livros sagrados, às vezes isso não nos dá sustentação suficiente, porque o estilo literário hebraico diverge do nosso. Costumes, né, entonações, tempos verbais acabam por dar a eles um sentido muito mais profundo. E precisamos entender isso para poder tirar do texto sagrado a melhor interpretação, o melhor significado, e com isso nos trazer um entendimento maior. O livro de Lamentações foi escrito entre 580 e 585 a.C., e ele, como a gente já disse, né, foi escrito por Jeremias na cidade de Jerusalém, e ele tem como texto-chave Lamentações, capítulo 3, versículo 30, e como palavra-chave, lamento. Se a gente fosse buscar no hebraico a palavra para descrever esse livro, seria eika, ou que seria como um espanto, né? Como, né? Então, é isso que a gente consegue traduzir do hebraico, essa palavra, né? Ele é um clamor, né, de espanto com sofrimento. Então a gente tem que entender que esse livro, pela mensagem que traz, acaba, pela tradição, sendo tratado como um livro para leitura na sinagoga. Então vejamos o seguinte: a gente tem que lembrar que alguns livros bíblicos, eles são lidos, né, nas festas, nas celebrações judaicas. A gente lembra que Ruth é lido nas festas das colheitas, né, a festa da colheita, Cantares na Páscoa, Eclesiastes
na festa dos tabernáculos. E Lamentações é lido no aniversário da destruição do templo. Toda vez que se celebra isso na sinagoga, esse livro é lido. Então isso encerra somente nesse ponto um grande significado para esse povo. Então precisamos entender o que esse livro significa para o povo judeu, para que a gente possa extrair dele o melhor possível. Então a gente vê que o livro está dividido em 5 lamentos, né? 5 assuntos. São 5 lamentos, mas eles são escritos de uma forma muito específica e peculiar da linguagem do povo de Deus naquela época, do povo hebreu. Nós estamos falando dos hebreus, né? Que era, assim como os salmos e alguns provérbios, na forma de acrósticos, né? O acróstico utiliza uma escrita que começa com a primeira letra do alfabeto judaico até o último, né? São 22 letras, então você tem no capítulo cada versículo começando com uma letra diferente. Além de ter o número de letras do alfabeto, começa com uma letra específica do alfabeto, até que se encerra e começa outro capítulo. O capítulo 1, você vai ver que é uma visão de fora, né? E o assunto é a situação da cidade de Jerusalém. Porque, na verdade, Lamentações é um livro acerca do sentimento do profeta Jeremias em relação à cidade santa. E ele está vendo a situação em que a cidade se encontra. Então, o Lamentações, no primeiro capítulo, é a situação da cidade. No segundo capítulo, é a sentença de Deus por causa do pecado. Né? Então, é uma visão de dentro. O sofrimento do profeta e a misericórdia de Deus é como se fosse uma visão do alto. A sujeição forçada do povo, que vem no quarto capítulo. Então, no primeiro seria a situação da cidade de Jerusalém. O segundo, a sentença de Deus por causa do pecado. O terceiro capítulo, o sofrimento do profeta e a misericórdia de Deus, né, com a visão do alto, visão de cima. A sujeição forçada do povo, né, é uma visão geral. E no quinto, que não é escrito da mesma forma, com a mesma precisão do acróstico, é uma súplica pelo povo, né? Ou seja, uma visão futura. Dito isto, nós temos que ver que Lamentações tem um propósito de, através de um poema de lamento, apresenta a situação da cidade de Jerusalém depois do juízo divino. Então, não é só o que a cidade estava passando, é o entendimento de que aquela cidade estava passando após o juízo divino. Lembremos da profecia de Jeremias, do que ocorre no livro do profeta Jeremias. Em Lamentações, ele está fazendo esse lamento diante do sofrimento da cidade. Né? Então ele está lamentando sobre a situação, né? Como isso pode acontecer com a cidade santa. Então a gente pode tirar desse livro, esse livro é um livro pequeno, e essa é uma aula muito rápida para que a gente possa ter uma visão panorâmica, que eu já estou dando a vocês, mas também para a gente tirar um único sentido do livro, que é como refletir sobre o sofrimento. Né? Não só refletir sobre o sofrimento, mas como encarar. Nós tivemos um livro extremamente importante e complexo, foi o livro de Jó, sobre o sofrimento, que nós já estudamos ele, mas Lamentações é um livro curto, e ele vai falar de duas coisas. Ele vai falar de um sofrimento coletivo e de um sofrimento individual, porque qualquer que seja o sofrimento, ele precisa ser encarado de uma forma positiva. E o livro de Lamentações se presta a um momento complicado da vida de um ser humano ou de uma comunidade.
onde ele nos ajuda a refletir acerca desse momento. A correta postura, o que fazer diante do sofrimento. Né? Então, como enfrentar o sofrimento? Né? O sofrimento, quando a gente olha da forma correta, olha no sentido para frente, veremos que Deus pode, na sua misericórdia, estar nos trazendo a um momento difícil para nos salvar. Muitas vezes de nós mesmos ou do estilo de vida que seguimos. E aí, nós precisamos entender que esse livro, ele não só vai nos ajudar a enfrentar de forma correta e positiva o sofrimento, olhando para a misericórdia, mas também vai nos ajudar a entender que há um propósito maior em tudo isso, que é nos levar de volta a Deus. Muitas vezes Deus permite que passemos, e aí nós temos que entender Jeremias. Jeremias entendia que o povo dizia se submeter. Lembre da profecia de Jeremias. O entendimento de Jeremias era que era inevitável, a disciplina que estava vindo era inevitável, e que só tinha uma saída: se submeter a ela. Não quer dizer que você tem que gostar do sofrimento que está passando, ou fazer um teatro. Isso é seu, isso é íntimo, isso é intransferível. Não precisamos dar nenhuma satisfação. E quando precisamos falar, quando estamos sofrendo, encorajando o outro, não é sendo hipócritas, não é sendo mentirosos naquilo que estamos falando e não estamos sentindo ou vivendo, mas muito mais para que a gente encoraje o nosso irmão a enfrentar o sofrimento de uma forma correta. Ninguém quer sofrer, ninguém quer enfrentar um momento difícil, mas se ele vem, precisamos aprender nas Sagradas Escrituras como ler a situação, como discernir se isso é fruto de uma caminhada que não observou o cuidado que Deus tem para a nossa vida, porque Deus cuida de nós, Deus quer o nosso bem. E a gente precisa discernir sobre isso. Muitas vezes ouvimos o nosso bispo pregando de forma tão sábia, de forma tão especial, como é a que Deus usa ele para nos orientar, para pregar para a sua igreja, de como discernir acerca dessas situações. Né? E aí muitas vezes ele lembra de um trecho de Jeremias que ele quer trazer à lembrança aquilo que pode me dar esperança. Né? Então ele começa a lembrar tudo isso porque ele quer se encher, ele quer se reenergizar, não só para enfrentar um momento difícil, mas sabendo que por mais difícil que seja o momento que passemos, Deus é maior e Deus é misericordioso. Nós vamos ver exatamente que esse profeta, de uma forma tão especial, que se identificou de uma forma tão íntima com o povo, a ponto de misturar sua vida com a mensagem, vive o que prega, prega o que vive de uma forma tão intensa que não se compara a nenhum outro. Né? Então você tem que ver que é nesse contexto que esse livro está nos trazendo essa mensagem, e é exatamente isso que o profeta pretendia. Né? Um lamento a respeito da situação da cidade, que chega a esse ponto por conta de uma vida que não observava a vontade de Deus para eles e a santidade de Deus. Temos que entender que Deus nos quer santos porque Ele é santo. Mas se eu e você não preservar a nossa santidade, Deus preservará a dele. Se Deus, como eu e você, cuida de nossa palavra, não cuidaria de sua santidade. Sigamos em frente no estudo dos profetas. E aqui nós encerramos acerca do que escreveu o profeta Jeremias. Nós já
vimos tudo que fala sobre o livro do profeta Jeremias. Agora a gente viu um esboço, uma visão panorâmica do livro de Jeremias, de Lamentações. E como eu venho lembrando a todos vocês, esse modelo de aula traz para a gente uma visão panorâmica do livro. Eu construo essa visão a partir de comentários, seja de comentaristas como Rick Warren, que eu gosto muito, comentaristas como Russell Shedd, Eugene Peters, e uma Bíblia que está à disposição de todos nós nas livrarias, que é a Bíblia da Escola Bíblica, uma Bíblia boa para estudo. Então eu sugiro que cada um de vocês que queira conhecer melhor os pormenores do que está escrito nesses livros, que leiam de forma devocional esses livros, se adentrem com esse olhar panorâmico que a gente vem propor aqui e, no detalhe, possam capturar essa mensagem e que Deus nos ajude em crescimento no entendimento das Sagradas Escrituras e fortaleça o nosso caminhar, fortaleça a nossa fé e, com isso, mude o nosso testemunho diante dele e dos homens, para que a gente possa seguir seguros na fé que Deus propõe a cada um de nós. Amém? Eu me despeço de vocês agora. Esta é uma sequência que nós estamos fazendo e nós teremos logo após, na sequência, o profeta Ezequiel, que nós estamos iniciaremos seu livro, o livro do profeta Ezequiel, e segue a sequência da nossa Bíblia. Amém? Tchau. Até a próxima aula.